Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nós hoje vamos falar do nosso capítulo 8, tá? Porque o nosso capítulo 8 tem alguns objetivos, né? Quais são os objetivos do nosso capítulo 8? Identificar a ordem mundial, né, atual. Nós vamos analisar as relações mundiais entre as nações. Nós vamos compreender o processo de globalização, né, que a gente sempre fala, e o crescimento do neoliberalismo econômico, e também nós vamos compreender os fluxos comerciais entre as potências mundiais. Qual é o conteúdo? O conteúdo é a nova ordem mundial, né? Que tem como marco nessa nova ordem mundial a queda do Muro de Berlim e também a dissolução da União Soviética, que deu origem a 15 novos países, tá? Então, nós vamos começar agora a falar sobre essa nova ordem mundial, certo? Vamos entender na nossa salinha virtual. E continue em casa, tá? Nós vimos que a velha ordem mundial é conhecida como o período da Guerra Fria, né? Era bipolar. A nova ordem mundial se remete ao fim do processo da bipolarização, daquela disputa ideológica entre Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, né? Bipolarização do mundo, e essa nova ordem mundial, ela tem como marco a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética, surgindo países para disputa, né? 15 países. Isso por quê, gente? O que acontece agora no mundo? Nós vamos ter disputa, né? Não é disputa, a geopolítica não é questão de disputa por território, então é isso, tá? A nova ordem começa nos anos de 1990 em diante e é unimultipolar. Agora não se tem mais um cenário tão bem definido, porque com o enfraquecimento do socialismo no jogo político mundial, a liderança dos Estados Unidos perdeu parte de sua razão de existir, né? As forças econômicas estão distribuídas em blocos, né? Blocos econômicos de influência regional e não permitem que os Estados Unidos ocupem um papel de liderança econômica única, tá? No mundo. Basta vocês olharem aí o mapa, né? Como é que é dividido aí. Olha os blocos aí, né? Quer dizer, daí surge a unimultipolaridade, ou seja, os Estados Unidos possuem supremacia nos campos militar e político, mas na economia ele não é hegemônico. Ele agora tem que dividir, né, esse poder. Vem junto com outras potências aí, por exemplo, a Alemanha, o Japão, a China. Por isso, a desconstrução de uma nova ordem, né? Por isso, essa desconstrução. Aí, quer dizer, então eu posso dizer que a desordem, ela veio com a desconstrução da bipolaridade, né? Houve o fim da velha ordem e a construção de uma nova ordem marcada pela formação de blocos e o crescimento de países emergentes. Tá? Nós vamos ter também por que essa desordem, né? A partir dessa desordem, nós vamos ter conflitos após a Guerra Fria e as desigualdades entre os países ricos e os países pobres, que agora tem outra nomenclatura aí, né? Então, impulsionados por quê? Pela globalização, que é a interação da economia, né? A globalização que facilita o sistema de transporte e os meios de comunicação, principalmente com a internet. Agora vai haver disputa desigual entre as empresas, né? Nós teremos aí o neoliberalismo, que tem algumas características. Então, nessa nova ordem, nós teremos a globalização, a política neoliberal e blocos econômicos. Diante desse consequente aumento da competitividade, né, com a expansão da globalização e do neoliberalismo, foi necessária a criação de blocos econômicos como forma de proteção e fortalecimento econômico, tá? Agora, a nova ordem mundial na América Latina, ela vai ampliar o neoliberalismo, né? Essa política econômica que ficou vigente a partir de 1970. Então, ela amplia o neoliberalismo, levando em consideração as premissas básicas colocadas no Consenso de Washington, que podemos destacar o seguinte:
privatização de empresas estatais, reforma fiscal e tributária, em que o governo vai reformular seu sistema de arrecadação. Então, a partir do consenso de Washington, observa-se a execução dessas políticas neoliberais em toda a região latino-americana. O Brasil, por exemplo, ele implantou essa política de privatização, em que as empresas estatais dos ramos de energia, telecomunicação e mineração foram transferidas para a iniciativa privada. Na África, por exemplo, essa questão a maioria dos países africanos apresenta grandes problemas de ordem social, econômica e cultural, né? Mas no contexto da globalização, o continente africano tem recebido investimentos com destaque para a atuação da influência da BRICS, né? O BRICS, que é aquele conjunto de países. A China, por exemplo, ela constrói estradas asfaltadas, grandes estádios e introduz serviços de internet, tá? Banda larga nos países africanos. Ao mesmo tempo, ela explora esse petróleo dos países e outras matérias-primas existentes na África, né? Alguns críticos temem que esses investimentos representem um novo ciclo imperialista, né? Os países ricos explorando os países pobres.